Nossa pauta da entrevista do estúdio de hoje é o Congresso Mundial do Calçado, que ocorreu no Rio de Janeiro. E essa foi a quarta edição do evento. Quem esteve lá representando os deputados estaduais foi Luiz Lauermann, representante aqui da nossa região, que vai conversar agora conosco sobre o Congresso, né? Mas vamos abranger um pouco a nossa pauta, porque a semana também foi movimentada na Assembleia Legislativa. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então, para a gente começar falando do Congresso, né? A primeira vez que o evento acontece aqui no Brasil, a quarta edição dele, houve a reunião aí de grandes nomes dessa questão do calçado da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, né? E eu quero que o senhor conte para a gente aí como foi a sua participação, como foi participar então deste Congresso. Bom, é importante sediarmos e debatermos do ponto de vista exatamente a partir da organização das entidades e também com a participação do governo brasileiro, o governo do Estado se fez presente, debatermos políticas adequadas para o fortalecimento dessa indústria importante, mas também, né, discutirmos com outras entidades internacionais as adversidades que a indústria do calçado sofre, principalmente e notadamente a concorrência desleal que os chineses promovem para o setor. Nós destacamos lá a política importante que foi a política da taxação do sapato chinês, portanto a defesa da nossa indústria, do nosso desenvolvimento e evidentemente dos nossos empregos, bem como também ressaltando que há um grande espaço ainda para a transferência tecnológica, portanto as ações de governo, das universidades, dos centros de pesquisa para o desenvolvimento do produto, seja do ponto de vista da sua qualidade, do ponto de vista da inovação, mas também do ponto de vista daquilo que são as adequações da sustentabilidade. O Congresso foi de altíssima qualidade, concebendo todos esses conceitos e, evidentemente, servindo de parâmetro para ações conjuntas entre entidades representativas brasileiras, latino-americanas e europeias. Pois é, deputada, não tem como não deixar de perguntar essa questão com o envolvimento, essa relação do calçadista brasileiro com a Argentina, né? A gente já sabe que a presidente Dilma optou pelo diálogo, né? Porque Sim. Existe uma balança comercial toda que tem que ser levada em consideração, né? Ela não pode ser olhada de forma isolada, né? Agora, o senhor esteve em Brasília para justamente verificar essa situação. Durante o Congresso, houve alguma tratativa, algum debate com relação a esse relacionamento Brasil-Argentina? Eu aproveitei o Congresso e a presença do ministro interino, né, do Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio, cobrando que o governo brasileiro continue não só o processo de negociação, mas continue priorizando aquilo que para nós é fundamental na economia gaúcha, que é a indústria do calçado, que também é a indústria moveleira, nas tratativas dos acordos com o governo argentino. O Brasil tem um superávit comercial muito significativo em relação ao que exporta e importa da Argentina, mas nós, e a nossa preocupação em particular, é de que na ponta da prioridade da negociação das trocas com a Argentina, haja preservação do bom fluxo comercial do item calçado e móveis, que é, como eu repito, como eu disse, para o Rio Grande do Sul é fundamental a preservação desses dois setores, intensivos de mão de obra e que desencadeiam um processo de desenvolvimento muito importante para a economia gaúcha. E o senhor acredita que planos como o Brasil Maior, que foi criado pelo governo federal, vão ajudar a dar uma mexida nesse setor, uma recuperação do mercado gaúcho? Sim. O Plano Brasil Maior permite a desoneração da folha de pagamento, ele permite a restituição de créditos para exportação, portanto, tornando o nosso produto mais competitivo no mercado internacional, para que a gente recupere a nossa capacidade e o volume que já exportávamos anteriormente. Claro, né, tudo isso é muito significativo, lembrando de que o principal é que evoluiu muito o consumo interno, mas nós queremos também, ao mesmo tempo que continua crescendo o consumo interno, voltar aos patamares anteriores de exportação. Agora, sem fugir muito do assunto, né, a semana foi movimentada na Assembleia Legislativa, houve a votação do Fundopem, que de uma maneira ou outra acaba atingindo toda a nossa indústria aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, né, no qual é o objetivo, em que consiste o Fundopem. O Fundopem, que ele existe há anos no Estado, ele sofria de um problema central, extremamente burocratizado e, portanto, pouco acessível para que as empresas de fato pudessem tomá-lo para suas políticas de expansão e de ampliação do seu parque fabril e da produção. Nós simplificamos o Fundopem, mas também mudamos. Em que sentido? O Fundopem será concedido às empresas à medida, e será aumentado o percentual de
benefício à medida que as empresas que tiverem o benefício do Fundopem comprarem materiais, equipamentos e insumos da economia e da indústria gaúcha e do setor de serviços. Portanto, a empresa que se beneficia será beneficiada em grau maior à medida que ela desenvolve a sua produção com componentes, equipamentos, máquinas da indústria gaúcha, das empresas gaúchas. Esse é um avanço, porque de fato desencadeia o processo de desenvolvimento e também nós aumentamos a fruição em 50% o período, portanto, para que a empresa possa usufruir, bem como também elevamos a alíquota de 75% para 90%. Nós teremos agora um Fundopem mais eficaz, não só para a empresa que o tomar, mas para a economia gaúcha. Mas, ao mesmo tempo, nós também aprovamos outros projetos, principalmente o projeto da política de cooperação, que ajuda a todas as empresas ou comércio que está organizado em redes de cooperação, portanto, uma política de fortalecimento das pequenas e médias empresas na sua disputa com grupos internacionais ou com grandes grupos, o que é positivo, né, já que é o setor que emprega significativamente. E também nós aprovamos um projeto que é o Invest RS, que é exatamente uma política mais focada para a atração de investimentos. Nós teremos nesse próximo período mais condições para que o governo do estado efetivamente seja protagonista do desenvolvimento econômico. É preciso lembrar que no período de 2002 a 2010, o Rio Grande do Sul cresceu muito menos do que os demais estados, enquanto que o produto interno bruto do país cresceu 36%, o do Rio Grande do Sul cresceu só 25%. Nós precisamos recuperar este período perdido, né? E precisamos, evidentemente, alavancar o crescimento econômico, porque isso é geração de emprego, é geração de renda e é qualidade de vida. E, deputado, foi feito algum estudo, alguma pesquisa que mostre qual é o impacto a curto, a médio e a longo prazo que todas essas medidas que o senhor apresentou aqui para a gente, né? O Fundopem, o Invest RS, o apoio às redes de cooperações, ao cooperativismo, que isso vai trazer para a economia do estado, para esse fortalecimento? Sim, o estudo mostra que o conjunto destas medidas, associadas às medidas como o Brasil Maior, que tu mencionaste, e associada à política de desenvolvimento do governo federal, farão que a gente retome o crescimento econômico nesse estado, supere um período de letargia que, infelizmente, o estado sofreu. Ok, deputado, agradeço a sua presença aqui para conversar conosco aí sobre todos esses assuntos, né? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.